Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a oração ao Espírito Santo para mais uma aula deste primeiro módulo sobre a fé cristã para iniciantes. Rezem junto com o Padre para que o Espírito Santo possa iluminar-me e igualmente iluminar a sua consciência, sua inteligência, e assim também você possa absorver e aprender mais sobre as coisas sagradas que são de Deus. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos em mais uma aula deste momento qual tenho certeza e convicção disso, de que Deus está preparando para cada um de nós. Seja para mim oferecer um pouco do ensinamento que sei a vocês, como também Deus prepara a cada um de vocês para que possa igualmente aprender sobre tudo aquilo que Deus quer que a sua igreja, os seus filhos aprendam e absorvam a cada dia. É importante relembrar que estamos agora oferecendo alguns módulos, os quais cada um deles terão um conteúdo específico, desde a história da criação até a encarnação do Verbo de Deus. Obviamente que este nosso ensinamento, como eu bem disse, a fé cristã para iniciantes, ela não pretende limitar todos os nossos ensinamentos que aqui estamos propondo. Não, longe disso. O ensinamento sobre Jesus Cristo e a sua igreja, ele, podemos dizer com toda a propriedade, ele é infindável, ele não termina. E por isso, no ensinamento como este, mesmo que sendo de forma simples, ele tem uma profundidade a qual quer que a sua vida interior e espiritual seja alimentada desde o tempo do seu batismo. Exatamente. Estou relembrando que o objetivo destes ensinamentos é preencher possíveis lacunas que ficaram para trás. Algo simples, porém sólido, bases fundamentais sobre a fé cristã a partir de Jesus Cristo. E nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre como tudo se iniciou desde a criação do universo, a criação do cosmos. Falamos que Deus criou os seres espirituais e sensíveis, o mundo material, simultaneamente. Falamos um pouco sobre como tudo isso se deu e depois falamos também sobre que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Utilizamos ali o capítulo 1 do livro dos Gênesis, versículo 27, e também
para ressaltar que o homem foi modelado do pó da terra e recebeu o hálito, o Espírito de Deus, nós utilizamos também Gênesis capítulo 2, verso 7. E depois apontamos sobre a formação que se dá da mulher, melhor dizendo, a criação da mulher a partir do homem, do seu lado da costela. E hoje, nesta aula, eu pretendo continuar paulatinamente sobre esse trecho da história da criação. É importante que passos iniciais como esses sejam acompanhados de maneira muito cuidadosa, para que, como eu bem disse, se torne algo importante e sólido, que você tenha conhecimento sobre como tudo começou. Por que o pecado? Por que a morte? Por que acontece tantas desigualdades no mundo? Por que alguns têm mais, outros menos e outros nada? Por que existem tantos tipos de injustiças? Qual que é a fonte primária de tudo isso? Foi Deus que quis assim? Ou é porque o ser humano não soube aproveitar a graça de Deus e cometeu o pecado? E o pecado, então, empurrou o ser humano a cometer as mais variadas injustiças. Por que tudo isso acontece? Precisamos ver passo a passo, desde a história da criação. E depois, vendo esse primeiro módulo, nós estaremos dando um salto no Antigo Testamento e estaremos ali já atingindo diretamente o cumprimento das promessas messiânicas. Mas antes disso, precisamos hoje nessa aula ver esse contexto agora da criação, o qual o homem foi criado e depois a sua mulher. E eles ficaram felizes a princípio, exatamente isso. Deus criou tudo, o homem e a mulher, e colocaram eles para reinar sobre tudo. Ali nasce uma felicidade, o que nós chamamos na teologia clássica de graça santificante. Aquele momento era uma felicidade sobrenatural que já invadia toda a vida, todo o coração, seja do primeiro homem, Adão, ou da primeira mulher. Por que uma graça sobrenatural? Porque no primeiro instante eles foram criados e colocados no centro da criação de todo o universo. E é muito importante observar tais detalhes, porque devemos tomar consciência que com tudo que existe à nossa volta, tudo sendo muito belo, nós aprendemos que a partir da criação de Deus, o homem e a mulher, eles ocupam um lugar único em toda essa criação. Assim Deus o fez. Deus não criou o homem e a mulher abaixo de mais nada, absolutamente mais nada neste mundo. Não. Depois de ter criado tudo, Deus coroa a obra da criação com o homem e a mulher. E por este fato, então, por esta criação estar toda na presença de Deus, ainda não existia o pecado original, a primeira queda. Ainda estamos aqui em uma parte a qual Deus cria tudo por amor e Ele, em seu infinito amor, permite que toda a sua criação, inclusive o homem e a mulher, estejam lá na presença dele. Então aqui ainda não aconteceu.
Então é uma felicidade que nós chamamos de plena. Como eu bem disse, uma graça santificante. Uma graça que sobrenaturalmente ela santifica todo ser humano. E por isso, então, o ser humano ele se sente plenamente feliz, porque ele tem tudo o que precisa à sua volta. E acima de toda a criação, ele ainda se sente participante da natureza de Deus. É felicidade plena. Isso é muita graça de Deus. E observamos então que o homem e a mulher, em sua natureza, os dois, ambos, são os únicos que unem o mundo espiritual e o mundo material. Exatamente, esses dois. Mundo espiritual, em primeiro lugar, foi Deus que criou os anjos e todos os seres espirituais. E a partir disso, o mundo material. E então, nesta dinâmica, o homem e a mulher possuindo o Espírito de Deus, a Ruá de Deus. É o único que no meio de todo o mundo material, ele possui aquele elo, um vínculo, que nós podemos até dizer, neste momento da criação, um vínculo indissolúvel. É este vínculo que vem a partir do Espírito de Deus, que criou a alma do homem e da mulher. É este vínculo que conduz o homem e a mulher à felicidade plena. Felicidade plena, exatamente. Uma felicidade inesgotável, que não tem fim. Isto é muito importante para este nosso aprendizado, para esta nossa catequese, para que isso deixe a nossa vida espiritual, nossa vida interior, cada vez mais alicerçada na presença de Deus. Quando estamos unidos intimamente a Deus, como foi no início da criação, homem e mulher, ali então acontece uma felicidade inesgotável, uma felicidade infindável, exatamente. E talvez você até poderia se perguntar, não acaba essa felicidade, é infindável? Exatamente. Por que não acaba? É fácil de concluir, não é muito dificultoso. Vamos aprender, vamos dar mais alguns passos adiante. Uma felicidade que não tem fim, pois aprendemos na tradição da igreja que Deus, ele é infinito em todos os seus atributos. Deus é amor, vai escrever mais tarde São João. Mas até que chegue lá, vamos caminhar aqui um pouco mais paulatinamente para aprender cada um desses detalhes que são muito importantes para o crescimento espiritual da nossa fé. Então é daí que vem essa ideia, um Deus que é infinito, inesgotável. Então, à medida que você se une com Ele, como havia uma união do primeiro homem e da primeira mulher, uma união natural, porque foram criados com a natureza humana, e ao mesmo tempo uma união sobrenatural, porque Deus insuflou o seu Espírito neles. Por esses dados, o ser humano unido a Deus tem uma felicidade que não se esgota, não se encerra em si mesmo. E por isso então, existiram várias reflexões, melhor dizendo, vários pensamentos a respeito de momentos tão grandiosos e sublimes como esse. Exatamente, existe este é um, né? Existem outros também. Santo Agostinho, ele escreve o comentário sobre o livro do Gênesis. E neste livro, ele traz detalhes importantíssimos
para a nossa reflexão. E um desses detalhes que nós vamos comentar agora é precisamente aquele momento o qual o homem e a mulher se encontram extremamente felizes. No entanto, aquele anjo que foi decaído do céu, a antiga serpente, infelizmente, entra em cena e vai seduzir, em primeiro lugar, a mulher. Ali acontece uma coisa terrível, tenebrosa, né? E aí então, nesses comentários, nós vemos que surgem a ideia de que o ser humano, à medida que ele rompe a sua amizade com Deus, a sua felicidade, ela se torna incompleta. Olhe só o que Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, ela é parafraseada no Catecismo da Igreja Católica, no número 356. É uma citação dela. E ela traz esse pensamento nesse contexto da história da salvação. Ela diz: qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente, ó incomparável amor, com que vos contemplastes a vós mesmo na vossa criatura e vos enamorastes dela, porque foi amor que a criastes, porque foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Deus, Ele contempla a sua obra-prima. Deus contempla a si mesmo na obra-prima da criação, que é o homem e a mulher. E por isso então, nós vemos essa grande necessidade, a qual o homem e a mulher devem permanecerem unidos a Deus em todos os tempos. Mas não foi assim. Como eu bem dizia, chegou um momento em que a mulher foi seduzida e logo em seguida seduziu igualmente o seu esposo Adão. E aqui então já inicia um outro momento da história da criação. E este momento de rompimento de amizade com Deus, o homem e a mulher, quando rompe a amizade com Deus, nós então acompanharemos na próxima aula. Espero que você acompanhe cada um desses ensinamentos e tenho certeza que cada um deles ajudará a você entender pouco melhor aquilo que se refere à fé em Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.